A paz do Senhor, o povo de Deus. É um prazer estar com vocês mais uma vez para gravarmos mais uma videoaula, tá? Desse seriado de lições, desse seriado de 13 lições. Hoje nós vamos estudar e ministrar a lição de número 7, uma lição promissora que promete muito subsídio, promete muito ensino para nós, ok? Então eu te peço que você, que pela primeira vez está nos assistindo, se inscreva no canal. É só clicar, inscreva-se e já está inscrito, tá? Você não paga nada, tá? Você só tem a ganhar. E dá o seu joinha e compartilhe nossos vídeos. Você que já nos segue, já é inscrito, por gentileza, dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos e comente, né, sobre esse ensino, essa maravilhosa lição, tá? O tema geral da nossa lição é seitas, apologética contra as seitas heresias, tá? Uma lição que vem calhar nos nossos dias, certo? Na realidade, as heresias são desde o primeiro século, agora está com uma roupagem nova. E nós, como os bons obreiros de Cristo, temos que estar atentos para combater essas heresias. O nosso comentarista é o nosso pastor Ezequiel Soares, né? Profundo, né, em teologia e também conhecedor das línguas originais do hebraico e do grego, ok? Nos traz, né, esse comentário maravilhoso dessa lição, desse seriado de lições, de 13 lições, ok? E essa lição vai ser ministrada na sua igreja dia 16 de fevereiro de 2025, tá? O tema dessa lição, as naturezas humana e divina de Jesus. Então nós vamos estudar, né, as heresias que levantou, certo, contra a dupla natureza de Cristo nessa lição. O texto áureo da nossa lição está em Romanos, capítulo 9, versículo 5, ok? Que diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Tá? A verdade prática nos diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem, ok? Então, nos primeiros séculos, depois que a era apostólica, criaram confusão a respeito dessa dupla natureza de Cristo e precisou de ter os concílios, né? Se não me foge a memória, 3 concílios, né? Depois de Cristo, ok? Sobre a cristologia, depois em Nicéia, né? Depois nós tivemos sobre doutrina da Trindade, para combater as heresias contra a doutrina da Trindade. Na primeira de Nicéia, para fixar a cristologia e combater as heresias. E no terceiro concílio de Calcedônia, tá? No segundo foi Constantinopla, sobre a doutrina da Trindade. Depois, no terceiro de Calcedônia, sobre a dupla natureza de Cristo. Então, são esses concílios para combater as heresias, as falsas filosofias contra a natureza de Cristo, contra a doutrina da Trindade. Mas a ênfase da lição é sobre heresias, tá? Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, com nova roupagem em nossos dias, ok? Então, a nossa lição, né, a leitura bíblica em classe, está em Romanos capítulo 1, do verso 1 ao 4, e Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11. Vamos fazer a leitura para nós ter, né, um panorama dessa lição, tá? Romanos 1, né, do verso 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora Filipenses 2, do verso 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A lição dessa semana, meus queridos, tem como propósito reafirmar a natureza divina e humana de Jesus. Então esse é o propósito da lição que nós iremos agora ministrar, ok? E ao mesmo tempo mostrar as principais heresias contra o ensino doutrinário da natureza cristológica. Esse é o objetivo, tá? O nestorianismo e o monofisismo, tá? Nós vamos estudar sobre essas filosofias heréticas. Em seguida, a lição apresenta uma perspectiva atual em que essas heresias se apresentam com uma aparência moderna nos nossos dias, é claro, tá? Os objetivos dessa lição são 3, meus queridos. Quais são? Primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo, mostrar a heresia contra esses ensinos, o nestorianismo e o monofisismo, tá? E terceiro, identificar o perigo dessas heresias hoje. Temos que estar atentos, né? O nosso texto, a nossa lição, como é de costume, é dividida em 3 tópicos principais, tá? Com uma introdução, é lógico, é um panorama geral dos 3 tópicos, ok? O primeiro tópico, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Eu vou fazer uma síntese, né? Um resumo bem feito, um ensino bem contundente sobre esse primeiro tópico. Não vou citar o subtópico, tá? Para ficar mais sintético e mais fácil mais didático para a aprendizagem, tá? Então, o primeiro, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Vamos comentar sobre ele. O segundo é as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Também vamos fazer um comentário sintético sobre isso aqui, tá? E o terceiro, o perigo dessas heresias na atualidade, né? Nessa pós-modernidade. Temos que estar atentos, ok? Então vamos à nossa introdução para termos um panorama geral dessa lição, ok? Do que nós vamos estudar. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, como eu disse para vocês, 325 depois de Cristo, e a Trindade em Constantinopla, 381 depois de Cristo. No primeiro, né, 325, aí no século 2 ou 3, né? Depois vem em Constantinopla, né, a doutrina da Trindade, 381, século 3 e 4, né, finalzinho, e surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essa controvérsia deram origem ao Concílio de Calcedônia, para combater essa controvérsia, essa heresia, no ano 451, século 4 ao 5, certo? E hoje, né, que hoje é um bairro chamado de Istambul, na Turquia, onde aconteceu, né, esse concílio calcedônico, concílio de Calcedônia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, tá? 2 pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia. 2 considerados. E vamos falar também sobre os gnoses, né, gnosticismo, né? Que também não concordamos, ok? Mas estava aí dentro da cristologia, tá? Então vamos aqui ao nosso primeiro tópico, como eu disse para vocês, eu fiz um resumo, né, uma síntese, bem caprichada, pesquisa, para ficar mais didático, mais fácil da sua compreensão e ficar um vídeo mais curto, né? Não muito longo, para você ter paciência de assistir e aprender, ok? Então vamos ao primeiro tópico, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus diz que ele é simultaneamente Deus e homem, sendo permanente divino e humano. Tá? A dupla natureza de Jesus é completa. A natureza humana, que é carnal, visível e imanente à criação. Então, primeiro a natureza humana, que é carnal, visível e imanente à criação, né? Ela está no cotidiano, nós vemos, certo? Essa natureza, pessoalmente, ok? Estamos convivendo com ela. É visível, ok? Imanente. Está junto, né? Todo junto.
e a natureza divina, que é espiritual, invisível e transcendente ao corpo. Tá? Então ela não é visível, também é transcendente. Não dá para ver cotidianamente, ok? As naturezas de Jesus não se misturam, mas se completam e são inseparáveis. Alguns textos bíblicos que abordam a dupla natureza de Jesus, que são. Vamos ver esse texto bíblico para confirmar essa dupla natureza? Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, não vou ler, mas você pode conferir depois, tá? Romanos capítulo 1, verso 3, Romanos capítulo 7, verso 17 e Colossenses capítulo 3, verso 5 e Romanos 8 e 13, ok? A dupla natureza de Jesus, a divina e a humana, aponta que ele não era duas pessoas, não possuía duas personalidades. Não é isso, tá? Que ensina a Bíblia. Ele era uma única pessoa. A doutrina da união hipostática explica essa dupla natureza de Jesus, que são: Jesus tinha uma natureza humana e uma divina, ambas completas. Tá? Jesus era um ser eterno, mas assumiu uma natureza humana. Tá? A natureza humana de Jesus não era uma pessoa humana, mas sim se tornou pessoal quando se uniu à pessoa do Logos. Entenda bem, está bem claro, tá? A natureza humana de Jesus tinha consciência e vontade própria. As vontades e consciência de Jesus se expressavam de acordo com a natureza de origem. Tá? A doutrina da união hipostática é definida pela existência de Cristo em duas naturezas, divina e humana, que não se fundem nem se alteram. Por outro lado, não se separam e nem se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa e uma só subsistência eternamente. Então, por exemplo, Jesus, homem, ele chorava, ele tinha tristeza, ele tinha fome. Tá? Jesus divino, ele andava por cima das águas, ele realizava milagre, dava vista aos cegos, dava voz ao mudo, né? Multiplicava os pães. Nós não podemos dividir a pessoa de Jesus humana e a pessoa de Jesus divino, não. Jesus, quando ele chorava, quando ele sentia sede, fome, tá? Quando ele realizava milagres, não era separado, era a pessoa de Cristo. Nós temos que citar e dizer: a pessoa de Jesus teve fome, sede e frio. A pessoa de Jesus fez milagre, andou por cima. Então, é uma única pessoa com duas naturezas, tá? Que se fundem uma na outra. Então, quando nós separamos o Jesus humano e o Jesus divino, nós criamos uma heresia. É o que eles fizeram nesses primeiros séculos, tá? Da igreja primitiva. Então, aqui está bem explicado para você entender. Então, quando citar Jesus, cita a pessoa de Cristo. Chorou, a pessoa de Cristo realizou um milagre. Ok? Bem entendido. No segundo ponto, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Tá? A dupla natureza de Jesus, humana e divina, é um dos princípios da cristologia. Okay? O falso ensino é um perigo para a igreja de Jesus, para a igreja de Cristo Jesus. Tá? E pode florescer, pode crescer, né, se tornar grande, se não for combatida, como foi combatida na época. Tá? A dupla natureza de Jesus Cristo, Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus é o homem visível, enquanto Jesus, a pessoa de Jesus, é o homem invisível, enquanto Cristo, o Messias, é o Espírito invisível. Tá? Jesus é o Verbo encarnado, Deus manifestado na carne. O falso ensino pode surgir de diferentes quadrantes e florescer se não for confrontado. O falso ensino é um perigo para a igreja de Jesus Cristo. E estar ciente de onde o falso ensino vem nos mantém alerta, né, com o sinal de alerta ligado. Estudar a Bíblia nos prepara para defender a verdade. A Bíblia fala sobre os falsos ensinos em Timóteo capítulo 6, verso 3 ao 10. É só você conferir. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Tá? As propriedades de cada natureza permanecem intactas
concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, tá? Não dividindo ou separando em duas pessoas, mas só em um mesmo Filho unigênito, Deus Verbo e Jesus Cristo Senhor, ok? A encarnação do Verbo não é uma conversão, não, ou uma transubstanciação, não, de Deus. É homem e nem de homem Deus, tá? Então veja bem, a encarnação do Verbo não é uma conversão ou uma transubstanciação de Deus em homem e nem de homem em Deus, ok? Fica bem claro isso, tá? A união dessas duas naturezas é permanente, como resultado da encarnação. Elas se fundem e não se separam, tá? O documento, né, do Concílio de Calcedônia é uma interpretação precisa das Escrituras em Isaías 9, verso 5 e João 10, verso do 30 ao 7, do versículo 30 ao 7, tá? Então, deixa bem claro sobre a dupla natureza de Jesus para tirar toda essa dúvida. Avançando para o terceiro e último tópico, nós temos aqui o perigo dessas heresias da atualidade. Então, vamos falar duas heresias da atualidade, que é o monofisismo e também nós temos o morfismo primeiro aqui, tá? A dupla natureza de Jesus Cristo, humana e divina, é um dos princípios da cristologia. O falso ensino é um perigo para a igreja de Cristo e pode florescer. E se não for combatido, ele cresce, tá? Exemplo, a doutrina do monofisismo, já dissemos, né? Foi rejeitada como herética. Os monofisistas acreditavam que Jesus tinha apenas uma natureza divina. Falei para vocês, não pode separar. Tem que ser a pessoa de Cristo em ambas situações. E não, né, como humano e como divino. Aí se torna heresia, é o que eles fizeram. Eles acreditavam que Jesus tinha uma natureza só divina, em vez das duas naturezas, divina e humana, onde foi criada essa heresia, essa filosofia. A doutrina monofisista foi importante no cristianismo primitivo, pois moldou o debate sobre a natureza de Jesus. Ela contribuiu para ter o concílio, para combater essa heresia que eles estavam criando, ok? A doutrina gnóstica ou gnosticismo, essa aí, ela tem um quê de verdade, né? Com o cristianismo, tá? A doutrina gnóstica ou gnosticismo vem do grego esvaziamento, está na Bíblia, né? E se refere ao processo de Cristo se tornar humano, tá? A doutrina gnóstica defende que Jesus não abandonou sua divindade, mas sim se esvaziou de sua glória e poder divinos para se tornar plenamente humano, tá? Então, esse abandonou o poder divino já deixa, né, um quê, ok? A palavra gnosis vem do grego e é usada para descrever o esvaziamento da vontade própria de uma pessoa e a aceitação do desejo divino, ok? A teologia gnóstica surgiu como resposta aos teólogos liberais que tentavam ministrar ou minimizar a divindade de Cristo, diminuindo, ok? A passagem bíblica, Filipenses capítulo 2, 7, é uma das que fundamenta a doutrina gnóstica. Né? Tem base bíblica, ok? Gnose, né? Gnose é que, tá? Gnose é o ato de se esvaziar de si mesmo, sem perder a própria identidade para se fazer abertura ao outro e se encontrar no outro, né? Vemos aí alguns textos bíblicos a respeito disso. Ela é chamada do pai ao teólogo, é o chamado do pai ao teólogo a ser discípulo missionário de Jesus pela força e sabedoria e coragem do Espírito Santo, para assim ser sinal e seta hoje, né? Kenosis é o esvaziamento de Cristo, é o significado de kenosis, ok? Isso foi uma condição para o seu messiado, o messiado de Cristo. E por isso ele abriu mão de sua glória celeste, João 17,5. Jesus revelou sua natureza divina
quando esteve na terra, ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Essa é uma verdade. Marcos 2:5 e ao verso 7. Perdoou pecados, né? Quando ele cura aquele aleijado que desceram em uma cama por cima da casa de Jesus, cheio de gente, e alguém ignorou ali, os fariseus só perseguiam para desfazerem, né, o que Jesus fazia. Ele falou, olha, eu vou mostrar que o Filho do Homem só tem poder para curar, mas também para perdoar pecado. Primeiro ele perdoou, depois ele curou e ficou todo mundo de boca aberta, né? Teve que aceitar a verdade de Cristo. Lucas 7, versículo 48. Lucas 7, verso 48. Lucas 9, verso 18. Lucas 15, verso 25. E João, capítulo 9, 38. Repreendeu a fúria do mar. Mateus 8, 26, 27. Marcos 4, 36. Somente Deus tem esse poder, tá? Somente Deus tem esse poder, ok? E nós vemos aqui em Salmo 65, verso 7 e 89 e 9. Então, só Jesus era Deus, tá? Ele não deixou de ser Deus, ele não perdeu, ele não deixou de lado os seus atributos. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo, tá? Ao contrário dos gnosticistas, nós entendemos que sem atributo divino, Jesus é menos que Deus. Então, onde eles erram? Algumas verdades, mas são verdades aparentes e não conclusivas, tá? Então, nós entendemos ao contrário dos gnosticistas. Nós entendemos que sem os atributos divinos, Jesus é menos que Deus. Então, Jesus não deixou de ser Deus, como dizem os gnosticistas, tá ok? Os gnosticistas, tá? Outra heresia perigosa é a mariolatria. Essa é uma heresia que está nos nossos dias, né? Nos dias atuais. Estamos vendo aí, né, de vento a popa, né, a heresia da mariolatria. Veja bem, a mariolatria, o que é a mariolatria? É um termo que se refere ao culto exagerado a Maria, a Virgem Maria, pelos católicos, é lógico. A palavra Maria e latria é composta, primeiro, por nome próprio, tá? Maria. E latria, que indica a adoração. Aí fica mariolatria, adoração a Maria. Exagero. Foi uma mulher santa, amamos, consideramos, foi uma mulher escolhida por Deus, agraciada, mas ela não é merecedora de adoração. Quem merece adoração é só Jesus. E eles colocam a Maria no lugar de Cristo. Aonde há a heresia, entra a heresia. Então, a mariolatria é absolutamente não bíblica, ainda que ela seja a pessoa mais adorada na religião católica, tá? O catolicismo rebaixa Cristo e exalta Maria por dar-lhe um lugar que só pertence a Jesus Cristo. Esse é o erro, essa é a heresia, né, muito grande que nós temos que combater em nosso século. Está aí patente, né? Conclusão desse último tópico, tá? Através desse estudo, de todos os tópicos, né, dos três, e dessas heresias atuais, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Aprendemos através desse texto, tá? O que parece certo e a escolha da maioria popular nem sempre representa a verdade. Atos 8, verso 9 ao 11. Isso é uma grande verdade. Então nós chegamos ao fim dessa maravilhosa lição. Acredito que você aprendeu bastante, pegou muito subsídio para você ministrar na sua aula. Você que é aluno, tira nota 10. E vamos à conclusão dessa lição, tá? Então veja aqui. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, concordando, né? Ratificando. E estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos
os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos, tá? É isso que nós temos que acreditar. Isso serve como nosso referencial quando nós deparamos com doutrinas inadequadas. Então tem que estar atento, tem que estar alerta, porque elas vêm com roupagem nova, com nova aparência, e precisamos estar alerta, atento, como diz a lição, através do nosso comentarista Ezequiel Soares, ok? Nós precisamos estar atentos a respeito dessas falsas doutrinas, filosofias e mais, tá ok? Chegamos ao final dessa lição, peço que você ainda não saia daí, vamos fazer uma oração para você e sua família, para que Deus nos abençoe e nos dê a tua graça. Senhor Jesus, te agradeço por ministrar mais essa lição, a lição de número 7, ó Pai, que realmente esse ensino vem de encontro com aqueles que estão assistindo, que eles possam sentir a necessidade de estar preparado, né, para não cair nos ventos dessas heresias, né, mas tem que estar sempre firme na palavra de Deus, como Jesus disse, né, em Mateus 7:24, né, que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, considerarei como um homem que edificou a sua casa na rocha, viu os ventos, soprou os ventos, correram os rios, né, veio as tempestades, combateu aquela casa, mas não caiu porque estava edificada na rocha que é Cristo Jesus. Mas aqueles que ouvem essas palavras, mas não as praticam, é como um homem que construiu, um homem prudente, construiu a sua casa na areia, né, viu os ventos, combateu a chuva, né, veio sobre aquela casa e foi grande a sua ruína, a sua destruição, porque ela caiu, né? Então a nossa vida espiritual tem que estar alicerçada para que ela possa aguentar os ventos da heresia e não cair, né? Porque se não estivermos, podemos ser engolidos por esses tempestades, por esses vendavais da heresia. Senhor, abençoe essa família. Se há enfermidade nessa família, seja curada. Que os seus filhos, ó Pai, se estiver desviado, volte para a casa do Senhor. Abençoe esse pai de família, essa mãe de família, né? O sustente cada dia, Senhor. Se estiver desempregado, conceda, Pai, conceda o emprego, Senhor Deus. Abençoe, Senhor, o teu povo. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Paráclito Divino seja sobre a sua vida e a vida da sua família e sobre nós. Amém. Que Deus abençoe você. Um beijão no seu coração e até a próxima aula, galera. Bye, bye.